Olá pessoal, tudo bem? Gente, Francisco Coutinho falando aqui. Eu quero trazer mais um vídeo aqui para fortalecer a minha fé, a sua também. A gente quer hoje falar sobre o Salmo 121. É um salmo que Davi, né, o salmista, ele falou: eu elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Ele fez essa pergunta para ele e ele mesmo respondeu, porque o Espírito de Deus falou com ele. E eu quero muito pedir a Deus que nesse momento Ele possa usar a minha boca para falar comigo mesmo e com você também. Então a gente vai fazer aqui esse estudo do Salmo 121. Eu quero pedir para você, gentilmente, que você inscreva-se aqui no canal para você ficar recebendo mais da palavra de Deus, tá? E eu quero também pedir que você já deixe um like nesse vídeo, inscreva-se aqui no canal Heróis da Fé, porque esse canal ele foi criado para que a gente possa trazer a palavra de Deus. É uma oferta que eu dou para Deus, é um tempo que eu tiro como oferta para Ele, para estudar a palavra dele, falar da palavra dele. Então, eu aproveito esse tempo, esse momento, e em vez de eu estar aqui estudando só, aprendendo só, eu trago para vocês em tempo real aqui através do canal do YouTube, tá? Então, inscreva-se no canal e deixa aí um like no vídeo. E não esquece de compartilhar, porque uma vez que você compartilhe, outra pessoa vai ouvir também a palavra, tá bom? Então, olha só, Salmo 121. Eu quero trazer detalhes sobre esse salmo e comentar com você a respeito dele. Davi disse: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à direita. Esse salmo fala sobre a proteção constante de Deus e é muito lembrado como um salmo de confiança e cuidado divino. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que esse salmo é um salmo que, quando Davi, inspirado por Deus, ele escreveu, é porque ele confiava em Deus. Imagina você olhar assim para o alto e perguntar: olha, eu não sei quem vai resolver isso para mim e nem como. Mas se você olhar para os céus e você ter a mesma fé que Davi teve, você saberá sim de onde virá o teu socorro, assim como diz o salmista Davi. Agora eu quero fazer aqui a leitura do salmo para você. E depois a gente vai comentar e Deus com certeza falará conosco. Olha só, Salmo 121. Levanto os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? 2. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. 3. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Aquele que te guarda não dormitará. 4. Eis que não dormitará, nem dormirá o guarda de Israel. 5. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. 6. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. 7. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. 8. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Gente, eu acho esse salmo muito forte, porque na minha opinião espiritual, na minha opinião pessoal, não tem mal que resista a uma oração tão forte como essa que Davi fez, buscando a Deus, questionando, se questionando, de onde me virá o socorro? Então ele mesmo falou: meu socorro vem do meu Senhor, que criou o céu e a terra. No versículo 1, Davi disse: levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O salmista olha para os montes, lugar simbólico de perigo e incertezas, e faz uma pergunta sincera: de onde virá a ajuda, mediante a tudo que eu estou passando? Mediante a tantos problemas, a tantas perseguições? Eu vou te falar uma coisa: às vezes a gente se encontra assim também. Nos dias atuais, a gente se depara com situações assim.
Porque você olha para um lado, você olha para o outro e você não vê saída. Só que você não vê com os olhos humanos, porque se você fizer como Davi, e questionar a Deus e falar: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor. Então, o próprio Espírito Santo de Deus, ele respondeu a Davi, né? Então, é a mesma pergunta que a gente faz hoje diante de tanto desafio que surge na nossa vida. Uma coisa que a gente tem que entender é que nós nunca estaremos só. Se confiarmos no Senhor, Ele há de vir e pelejar pela sua causa e pela minha, que muitas vezes com olhar humano a gente pensa é impossível. Mas eu te digo, para Ele não há impossível. Deus, Ele não conhece o impossível. E até conhece, mas não tem como o impossível passar da autoridade de Deus, porque Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Lá no 2, Davi fala o seguinte: ó, o meu socorro vem do meu Senhor, que fez o céu e a terra. Aqui, Davi, ele pede o auxílio de Deus. Aliás, ele afirma, né, esse auxílio de Deus. E ele sabe que não vem de lugares altos, pessoas ou circunstâncias, mas do Criador, que fez tudo, o céu e a terra. Se ele fez o céu e a terra, pode cuidar da sua vida também. Olha só como isso tem lógica. Se Deus Todo-Poderoso, quem criou o céu e quem criou a terra, e tem mais, Deus ele fala assim, ó, toda a terra pertence a mim. Realmente, porque foi Ele quem criou, foi Ele quem fez. Ele está em todos os lugares, em todo instante, a qualquer momento, inclusive aí agora com você. E Deus, ele é tão assim grandioso, ele é tão poderoso, que não há dificuldade que o Senhor não possa colocar abaixo e exaltar o teu nome. Porque Deus ele faz isso. Quando você crê nele, quando você confia que Ele pode te tirar dessa situação que você está passando hoje, que de repente aos seus olhos é impossível. Mas eu torno a falar, você precisa ser como Davi. Aqui onde eu estou gravando, gente, tem uma janela e eu sempre chego diante dessa janela, porque aqui eu estou no 15º andar. A gente está gravando aqui dentro de um quarto. E às vezes eu coloco os meus olhos ali e vejo ali aquela cidade na minha frente, aquelas luzes acesas. E ali em oração eu fico perguntando para Deus: Senhor, assim como Davi, eu oro a Ti e falo: de onde me virá o socorro? Porque todos nós passamos por problemas, opressões, preocupações. Só que nós temos que confiar em Deus. E quando eu pergunto para Ele de onde me virá o socorro, é claro que eu já sei. É por isso que às vezes eu me pego olhando para cima. Sabe? Então, eu espero muito nele. Eu espero muito nele. E eu sei que mais cedo ou mais tarde, Deus ele vai atender as minhas orações, os meus pedidos. E as coisas vão acontecer conforme a sua vontade. Tá? Então, no 3, Davi fala o seguinte, ó: Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Aquele que te guarda não dormitará. Deus mantém você firme. Ele não cochila, não se distrai, não se afasta. Ele está sempre atento. Quero que você entenda uma coisa. Deus, ele não é como o homem. Porque o homem é o seguinte, olha só. Jesus, quando estava no Getsemane, ele pediu para os discípulos para vigiar, enquanto ele se afastava um pouco para orar. Quando ele voltou, os discípulos estavam, ó. Só que Deus não é assim. O Senhor, por ele ser soberano sobre as nossas vidas, você que está me assistindo tem que entender que ele não é isso aqui, ó. Carne, pele, osso, não. Ele é espírito. Ele não precisa se alimentar
ele não precisa tomar água, ele não dorme, ele não cochila, ele está atento, ele é onipresente, ele é onipotente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Porque ele não é isso aqui, carne e osso. Ele é espírito. E detalhe, ele é soberano sobre tudo e sobre todos, no céu e na terra. É por isso que Davi, quando fala, ele não permitirá que os teus pés vacilem, porque ele está de olho em você. Deus, o olhar dele está em você. Eu falei aqui em outros vídeos que até mesmo quando eu não era cristão, eu já tinha a proteção de Deus. E hoje, como cristão, quando eu começo a acessar na memória o meu passado, eu consigo enxergar e reconhecer que Deus, ele sempre foi maravilhoso comigo e eu nem sabia. Ele sempre me guardou e me protegeu, como está escrito aqui, ó, ele não permitirá que o teu pé vacile. E quando eu saía, às vezes para as noites, minha mãe e meu pai ficavam tão preocupados comigo, com medo que acontecesse alguma coisa. Só que o que eles não imaginavam é que ao meu redor, na minha frente, na minha retaguarda, tinha algo sobrenatural que me guardava e que não deixava o meu pé vacilar. Claro, problemas sempre passei, todos nós passamos. Precisamos passar, porque se não passarmos, não vamos reconhecer Ele como o nosso Deus. Mas Ele sempre me guardou. Pois bem, aqui no 4, Davi falou: eis que não dormitará, nem dormirá o guarda de Israel. A proteção de Deus é 24 horas, constantemente e perfeita. Ou seja, até mesmo quando você está dormindo, Deus está te olhando, Deus está te cuidando, Deus está trabalhando em prol da sua vida. Isso é uma coisa que nós temos que ser conscientes, entendermos e aceitarmos, porque é uma realidade. O Senhor é Deus, Ele sempre será, hoje e sempre. E como eu acabei de falar, Ele é onipresente, Ele não dorme, Ele não cochila. Então, enquanto você dorme, Ele trabalha pela tua causa, que de repente, aos teus olhos, é impossível. No 5, está escrito: o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à direita. Ou seja, o salmista Davi, ele reforça o seguinte: o Senhor é quem te guarda de todo mal. Muitas vezes você, por exemplo, você fala que vai viajar. Você pega a estrada, aí você passa e vê lá na estrada um fator ocorrido. Aquilo ali poderia ser com você. Só que como Ele te guarda, como Ele não dormita, Ele está constantemente do teu lado para não deixar nada de ruim acontecer. Porque o nosso inimigo, esse sim, ele quer ver o nosso fim. Só que ele já é um condenado. E ele não pode mais do que Deus o Senhor. Então, onde a presença, a luz do Espírito Santo está presente, ali o inimigo não tem como tocar. É impossível. Assim como a sombra está presente ao lado de uma pessoa, Deus está sempre perto de você. Para você ter uma ideia, Deus ele está tão perto, mas tão perto de você que até a tua roupa do corpo está mais longe do que a presença dele perto de você. Entenda isso, tá? 6. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. É interessante que o que Deus falou através desse salmo, usando a boca de Davi, ele é bem claro em todos os benefícios que ele te dá, que ele me dá, que ele entrega para nós. Tudo que eu estou lendo aqui para você e para mim são benefícios celestiais que nós recebemos pela graça dele, pela misericórdia, pelo amor que ele tem por nós, sabe? E quando o 6 está falando que o sol não te molestará,
Isso simboliza proteção em qualquer horário, em qualquer situação. Às vezes eu comparo isso como um seguro de carro, aquele mais completo. Olha, seguro aqui cobre até a morte, só não faz trazer a vida de volta. Mas é um seguro completo. Tá aqui, ó. Esse aqui é um seguro completo da parte de Deus. Então, nenhum perigo físico, emocional ou espiritual te pegará de surpresa. Por quê? Porque Ele está contigo. Ele prometeu. Tá aqui, ó. O Senhor te guardará de todo mal. Ele está falando todo mal. No sétimo, que a gente já está falando aqui, né, que Deus, o Senhor, ele te guardará de todo mal, está escrito o seguinte: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Uma coisa que me chama a atenção aqui é que assim, ó, ele fala assim, ó, guardará a tua alma. Por quê? Porque a alma é o seguinte: a nossa alma, ela sente. Você sabia que a alma sente? A alma sente. Quando você tem problemas emocionais, é a tua alma sentindo. Quando você tem problemas de preocupação, tristeza, tudo é a alma sentindo. Por exemplo, se você beliscar o braço, aí agora onde você está, você vai sentir a dor. É a tua alma sentindo. Você quer que eu te prove isso? Se você pegar um cadáver e beliscar ele, ele vai sentir? Ele não vai sentir. Porque a alma não está mais naquele cadáver. Por isso que quando Deus fala guardará a tua alma, Deus ele já vai além do que você precisa. Porque o nosso corpo, matéria, a gente sabe que depois que a gente partir dessa para uma melhor, nosso corpo, matéria, não tem valor de nada, é pó, vai voltar para o pó. Agora, a alma, que é o foco, que é a pedra preciosa, o Senhor promete que Ele guardará. Ele sabe o que tem valor. Ele é muito sábio, ele é demais. Aqui está o ponto mais profundo. Deus não protege apenas o corpo, é isso que eu estou falando aqui para vocês, mas também o nosso interior, as nossas emoções, mente e espírito, que é a alma. Você entende? Lá no último, que é o 8, ele fala o seguinte: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Ou seja, gente, olha só. É proteção no início, no fim e por toda a vida. Aí você fica perguntando assim: será que eu sou digno disso? Será que eu mereço receber isso da parte de Deus? Gente, olha só. A palavra do Senhor diz o seguinte, ó: volta-te para mim e eu me voltarei para ti. Então, uma vez que você volta-se para Deus, Ele começa a fazer coisas que você olha, você vê aquilo acontecendo e você fica se perguntando: mas como assim? Eu não estava nem esperando por isso. Ah, mas de repente algo ali que aos meus olhos era humanamente impossível de acontecer, aconteceu. Às vezes eu lembro de muitas mulheres que tentam engravidar e não conseguem. Já gastaram rios de dinheiro fazendo tratamento e não conseguem. Quando elas começam a jejuar, orar e colocar propósito diante de Deus, não demora muito, a pessoa consegue. Aí fica a pergunta: é ou não é um milagre da parte de Deus? É ou não é algo sobrenatural que somente Ele pode fazer? O pior é que nem todo mundo reconhece isso. Nem todo mundo reconhece. A ingratidão, ela existe desde o princípio. Desde a época de Jesus, a ingratidão, ela existe. Porque Jesus, ele curou 10 leprosos. Quantos voltaram para agradecer? Quantos? Um. Somente um. Então,
Uma coisa que nós precisamos ser é gratos. Crer para poder ver, não é ver para poder crer. Seja grato, agradeça a Deus até por aquilo que você ainda não tem. Agradeça, porque uma coisa eu te digo, eu tenho a mais absoluta certeza, tem pessoas passando por muito mais dificuldade do que aquilo que você está passando. Então, seja grato. Seja grato. Para a gente finalizar, eu quero te dizer que Deus ele é muito bom, ele é muito maravilhoso e ele pede que você não se afaste dele. E se você está afastado dele, volte para ele. Volte para ele. Porque tudo que você precisa, tudo, as respostas para as tuas perguntas, está na palavra, está na presença do Senhor. Então, se você está afastado dele, aproxime-se dele novamente. Faça dele o seu aliado, faça dele seu amigo, faça dele o seu pai, o seu protetor. Faça dele o primeiro na sua vida. O primeiro. E aí sim, ele há de repousar sobre a tua casa, repousar sobre a tua vida. Com certeza ele há de ser contigo se você for com ele. Uma coisa que eu nunca esqueço, e que eu já falei aqui 2 vezes, é que mesmo quando eu era incrédulo, ele já era comigo. Porque o amor dele me alcançou primeiro. O amor dele me alcançou primeiro. E só no futuro, tão distante, que eu vim conhecê-lo. Mas, graças a ele, eu o conheci e eu pretendo, óbvio, ser fiel até o fim dos meus dias. Até o fim dos meus dias. E ensinar os meus filhos a andar na presença dele. Conhecer a ele. Entender que há um Deus soberano no céu. É isso que eu quero. É a minha casa, assim como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então você que está me assistindo, tem que ter esse pensamento. Você que está me assistindo, tem que ter esse raciocínio e entender que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. E que não há nada, nada que ele não possa fazer. Então, aproxime-se, achegue-se a ele e entregue sua vida na mão dele. O convite que eu te faço hoje é: entrega a tua vida a Jesus e deixa ele conduzir a tua vida como alguém que conduz um veículo, um barco, um avião. Só que ele conduz com perfeição, sem erros e sem falhas. É isso. Que Deus possa te abençoar. E não percam os próximos vídeos de estudos bíblicos que a gente vem trazendo aqui no canal Heróis da Fé. E não esqueça também de deixar um like no vídeo e inscrever-se aqui no nosso canal. Que Deus, o Senhor, possa abençoar a tua vida e a minha também, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém e amém.